Eu vos saúdo na paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Vamos nós, nesse dia de hoje, estudar mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. A lição de número 6, 11 de maio de 2025. Lição número 6, 11 de maio de 2025. Ela tem por título: O Bom Pastor e Suas Ovelhas. O Bom Pastor e Suas Ovelhas. O nosso texto diz assim: Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. João, capítulo 10, versículo 14. A verdade prática diz assim: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. A nossa verdade prática: Jesus é o bom pastor e nós, que pertencemos à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. É a nossa verdade prática de hoje. A nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 16. A você que nos acompanha, porventura nas redes sociais, abra sua Bíblia na nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos ler hoje aqui o nosso texto base da nossa lição, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 16. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 1 a 16. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará passagens. O ladrão não vem sendo a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E veio o ladrão, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Graças a Deus. Palavras de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, meus amados irmãos, o título da nossa lição de hoje: o bom pastor e suas ovelhas. Nós também poderíamos titularizar essa lição como a diferença entre o bom pastor e o mercenário. Então, nós vamos aprender isso aqui na nossa lição de hoje. Estas palavras, irmãos, foram proferidas por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então nós vamos aprender, porque foi Jesus Cristo quem nos orientou, e esses registros foram feitos pelos apóstolos, para que todos possam reconhecer a voz do verdadeiro pastor. Muitas pessoas têm se intitularizado por aí pastor, mas o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, o nosso Salvador. É o exemplo deste que nós devemos seguir. Quando nós começamos a nos basear em exemplos humanos, de pastores humanos, a gente corre o risco de desanimar na fé, porque os homens estão sujeitos a desviar-se do Evangelho. Mas o bom pastor, ele é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nele não há dúvidas, não há sombra, não há variação. Ele é o bom pastor. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Tanto que quando nós estudamos os evangelhos de Mateus a Apocalipse, nós vemos na maior parte das vezes a Bíblia chamando os dirigentes e congregações de igrejas à época como presbíteros. Em Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vemos a citação de presbíteros, como também nas demais epístolas paulinas. Presbíteros, porque o nosso sumo pastor, a qual nós devemos seguir, é Jesus Cristo, o nosso verdadeiro pastor, o nosso Salvador, aquele que nos deu a vida na cruz do Calvário para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meus amados, a ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha, ela está sempre propensa a seguir o pastor, porque o pastor é ele quem conduz as ovelhas. E nós vemos aqui
logo no primeiro versículo da nossa leitura bíblica em classe: na verdade vos digo, disse o Senhor Jesus, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Jesus Cristo é a porta. A pessoa tem que passar pelos ensinos de Jesus, pela biografia de Jesus, para poder, através deste ensino, pregar o Evangelho, anunciar a palavra. Não pode vir o exemplo de outra pessoa ou de qualquer outro líder da terra, mas a palavra tem que ser baseada na palavra de Jesus. Jesus Cristo é a porta. Passando por Ele, aí sim pregamos a palavra de Deus, anunciamos o Evangelho e as pessoas ouvem a voz do pastor. João Batista, quando veio à terra, o precursor, o que preparou o caminho do Senhor, levava as pessoas a Jesus Cristo. Então é este o papel do presbítero, do evangelista, dos, entre aspas, pastores dos dias de hoje: levar as pessoas a Jesus. Jesus Cristo é quem é a porta. Nós não somos a porta. O pastor não é a porta. O pastor de qualquer igreja, de qualquer denominação, não é a porta. O presbítero não é a porta. Jesus Cristo é essa porta que conduz as ovelhas aos apriscos, ao aprisco, à proteção e à segurança. Então, meus amados, o versículo 2 diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Tem que passar por Jesus. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Está aqui o porteiro, está aqui a porta, está aqui o pastor. Todos aparecem neste texto do Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1 a 16. Quem é a porta? Quem é o porteiro? Quem é o pastor? E aqui a gente vê: a este o porteiro abre, versículo 3, e as ovelhas ouvem a sua voz e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Meus amados irmãos, às vezes o servo de Deus precisa conduzir as suas ovelhas ao campo missionário, e é o período, comparação nós podemos fazer aqui, em que as ovelhas se expõem ao perigo. É neste momento que o pastor deve estar sempre junto com ela. Então, a este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e as chama pelos nomes as suas ovelhas e as traz para fora. Então, o período em que as ovelhas estão na parte externa do aprisco, ou seja, no mundo, elas também são guardadas pelo pastor. O pastor não guarda ovelhas somente dentro do templo. O obreiro tem que anunciar a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e levá-las ao aprisco do Senhor e protegê-las não somente dentro do templo, mas do lado de fora também, das intempéries do mundo. Então, levá-las ao conhecimento de Cristo. Ele é o bom pastor. Apontar a Jesus Cristo às pessoas. Ele é o verdadeiro pastor das ovelhas. Foi assim João Batista, e assim também devemos ser nós, a pregar que Jesus Cristo, Ele é o bom pastor.
pastor. Nós seremos salvos não pelo exemplo da biografia de qualquer pastor humano, mas pelo exemplo da biografia de Jesus Cristo. Este é o verdadeiro pastor. Então, nós conduzimos as pessoas, assim como João Batista, a Cristo. E João Batista as conduzia junto de si. Elas estavam ali junto dele no aprisco, mas quando estavam distantes, João Batista também tinha um cuidado pelas pessoas que o seguiam. Então, cuidado do obreiro, cuidado do homem de Deus, não deve ser quando somente as pessoas estiverem dentro do templo, mas também no que elas estão fazendo lá fora, no mundo. Então, a este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, de onde ele vai? Adiante delas. A obra missionária, o campo missionário, ele está as ajudando, ele está conduzindo, ele está levando condições para que aquela ovelha possa viver, trazendo segurança. Então, quando as tira para fora, vai adiante delas, as ovelhas conseguem, porque conhecem a sua voz. Elas conhecem, elas o seguem. Então, Jesus é assim. É esse Jesus que nós devemos levar às pessoas, porque ele protege as pessoas em qualquer situação, não somente dentro do aprisco, mas também fora do aprisco. O pastor as leva para poder ali pastar nas mais ricas pastagens, onde há bom alimento, onde há alimento saudável. Ele conduz as ovelhas em qualquer local onde elas estiverem. Mas, meus amados irmãos, nós sabemos que se a ovelha também há cabrito, se a ovelha também há bode. A ovelha, ela segue o bom pastor. E nós vemos pela palavra de Deus que a ovelha, ela segue o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Então, a palavra, ela diz bem claro: a ovelha ouve a voz do pastor. A Bíblia diz, nas palavras do próprio Jesus Cristo, ele diz: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Ovelha ouve a voz de Deus. Ovelha está pronta a ouvir aquilo que Deus tem para falar. Então, nós vemos aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo 63, que as palavras do bom pastor são diferentes, porque elas são espírito e vida. Elas levam as pessoas a terem vida, e vida com abundância. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 63, você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa.
Diz assim este versículo, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Está vendo? As palavras de Jesus para a ovelha, aquela que segue a voz do bom pastor, são Espírito e vida. Quem é de Deus, disse Jesus? Ouve a palavra de Deus. Então, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, diz isto. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 47, nas palavras de Jesus Cristo, ele diz: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais. Vós não escutais, por quê? Porque não sois de Deus. A ovelha ouve a voz do pastor. Quem não é ovelha, não ouve a voz do pastor. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, não ouve a palavra de Deus. Essa é a diferença entre a ovelha e o cabrito, entre a ovelha e o bode. A ovelha ouve a voz do pastor, mas o bode não ouve. Então, é a diferença entre o bode e a ovelha e o bode. Há diferença. E o bom pastor, amados irmãos, ele se conhece pelas suas atitudes. Nós vemos a atitude de Davi na condução do seu rebanho. E quando nós vemos 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo 34 a 37, Davi, ele vendo o povo de Israel sendo afrontado pelos filisteus, decidiu lutar pelo seu povo, decidiu arriscar a sua própria vida pelo seu povo, se levantando ali para poder lutar contra o gigante Golias. E ele citando aqui o que Deus havia feito por seu intermédio na proteção do seu rebanho, porque Davi era pastor de ovelhas. Então ele disse a Saul, tentando convencê-lo que o liberasse para lutar contra aquele gigante. Ele conseguiu convencer, porque ele citou o que ele fez quando ele ali teve que lutar com o leão e o urso para proteger o seu rebanho, as ovelhas que ele cuidava. Então nós vemos aqui 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 34. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e eu matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então, aí nós vemos a exemplo de Davi. Ele deu a sua própria vida ali a correr risco para salvar as ovelhas do seu rebanho. Jesus Cristo deu a
só pastor. E a diferença entre a ovelha e bode: as ovelhas ouvem a voz do pastor. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas quem não é de Deus não ouve a palavra de Deus. E essas são palavras de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E o bom pastor, meus amados, é ele quem separa as ovelhas dos bodes. É ele quem procura ensinar o Evangelho de uma tal forma que as pessoas saibam estar na posição correta. Leva as pessoas a estarem de acordo com os ensinos ministrados pela palavra de Deus, pela vontade de Deus. A igreja primitiva, nós aprendemos que ela andava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, mas em primeiro lugar na doutrina. Então, meus amados irmãos, nós temos a palavra de Deus que o bom pastor separa as ovelhas dos bodes. Mateus, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, versículos 32 e 33. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 32 versículo 32 e 33. Vamos ler aqui a partir do versículo 31. Você que está na sua casa, quer abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então nós vemos aí que a Bíblia compara, a palavra de Deus compara a descrição de Jesus Cristo nos Evangelhos, a palavra de Jesus Cristo, não a palavra do presbítero que vos fala ou qualquer outro sacerdote que vos ensina a Bíblia, não, mas o próprio Cristo nos fala que há ovelhas e há bodes, numa visão figurada. A ovelha ouve a voz do bom pastor, mas o bode ou o cabrito não dá ouvidos à voz do pastor. E o Senhor, a Bíblia diz que quando o Filho do Homem vier, ou seja, no arrebatamento da igreja, no dia do juízo final, vamos dizer lá na frente, quando houver o juízo final, ele irá separar definitivamente, ele irá fazer essa separação, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. As ovelhas são as que deram ouvidos à sua voz. Jesus Cristo mesmo disse, nós citamos aqui, João Evangelho, capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, são palavras de Jesus Cristo. Então isso se diferencia ovelhas e bodes, porque ovelha ouve a voz do bom pastor, mas quem não é ovelha, não ouve. E nós vemos também este exemplo, quando lemos Atos dos Apóstolos, abra sua Bíblia, isto é Bíblia. Não é preciso estudar outro livro para compreender isto. Isto é muito simples, é Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Não é preciso se tornar doutor em teologia, não é
Cristo e a doutrina dos apóstolos já seriam suficientes, colocando-as em prática em nossa vida, para nós alcançarmos a salvação das nossas almas. Então não é preciso estudar muito, ter uma alta formação teológica ou intelectual para entender o basilar das Escrituras. Isto é o basilar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 47. Nós vemos aqui, vamos ler a partir do versículo 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, quem estavam lá? As ovelhas, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, tanto servindo a Deus no templo quanto em casa. E o versículo 47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Vamos trocar aqui: aquelas ovelhas que haviam de se salvar. Ovelha procura o pastor, ovelha busca estar no aprisco do Senhor, na proteção de Deus. Disse Jesus: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Nós vamos repetir aqui o que disse Jesus, descrito no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 47. Então, meus amados, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, ou seja, aqueles que estavam ouvindo a palavra, aqueles que queriam seguir o bom pastor. Mas bode não quer seguir, não adianta. Bode não é obediente, bode prefere dar ouvido ao mercenário. E a Bíblia nos retrata bem, fala bem, quem é o mercenário? O mercenário é o diabo. Segundo descreveu João no seu Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, o diabo, o inimigo, o vosso adversário, ele não vem senão para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. É isso, meus amados irmãos. Esta é a ação do inimigo sobre a vida das pessoas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10 diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Aqui ele diz novamente: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Olha a diferença. Só que tem gente que prefere dar ouvido ao inimigo de nossas almas. Tem gente que prefere dar ouvido quando Satanás fala no seu ouvido assim: prostitui, ele vai lá e prostitui. Quando Satanás fala no seu ouvido assim: adultera, ele vai lá e adultera. Quando Satanás fala no seu ouvido assim: assassina, tira a vida de uma pessoa, ele vai lá, assassina e tira a vida de uma pessoa. Quando Satanás fala no seu ouvido assim: vai, rouba, ele vai lá e rouba. Quando Satanás fala no seu ouvido: prostitui, ele prostitui. Então, bode cabrito só ouve a voz do mercenário, do diabo. O diabo, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo, ele age diferente. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Essa é a diferença. Mas quantas pessoas preferem dar ouvidos a Satanás? E esta descrição foi bendita, foi proferida pelo apóstolo Tiago no seu capítulo 4, versículo 7. É Bíblia. Tudo isso que nós pregamos é Bíblia. Disse Tiago no seu texto, na sua epístola, no capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele
tem gente que prefere dar ouvidos à voz do diabo. Tem gente que não se sujeita a Deus de jeito nenhum, ainda que se ensine o Evangelho pelas ruas, pelas praças, pelas redes sociais, mas prefere dar ouvidos à voz do mercenário, prefere se sujeitar ao diabo e resistir a Deus. E disse Tiago, na sua epístola: sujeitai-vos, pois, a Deus. Ele não disse sujeitai-vos ao diabo, ele disse sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo. Ele disse para que as pessoas resistissem à tentação de Satanás, mas se sujeitassem a Deus. Só que os bodes, os cabritos, preferem dar ouvidos à voz de Satanás. Que tipo de pessoa é você em suas ações? Que tipo de pessoa sou eu em minhas ações? Devemos fazer essa pergunta a nós mesmos, uma introspecção neste momento. A quem nós temos dado ouvido? A Satanás ou a Deus? A quem nós temos dado ouvido quando estamos na prática do pecado, na prática de coisas que Deus desagrada? A quem nós estamos dando ouvido? Porque a voz do Espírito Santo, quando fala aos nossos corações, é a voz de Deus, dizendo para nós: não faça tal coisa, não haja dessa forma. Esta é a voz do bom pastor. A voz do bom pastor diz a você: vá para a casa do Senhor, conserte a sua vida, porque senão você vai perder a salvação da tua alma. Esta é a voz que diz no seu interior que você precisa reconhecer a soberania de Deus para alcançar a salvação da sua alma. Então, e ovelha, ouve a voz do bom pastor. Ovelha, ouve a voz de Deus. Nós repetimos isto sempre. E a fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Satanás, e ouvir a palavra do diabo, e ouvir o chamado do inimigo à prática do pecado. Não! A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, não a voz do mercenário. Então, meus amados irmãos, esta é a palavra. Nós não podemos deixar de ensinar o que diz a palavra do Senhor. As ovelhas seguem o bom pastor e ouvem a sua voz. As ovelhas seguem o bom pastor e ouvem a sua voz. Mas os bodes não dão ouvidos à voz do Senhor. A palavra é anunciada como a época em que os discípulos saíram após a morte e ressurreição de Cristo, anunciando o Evangelho. Eles já haviam adquirido experiência o bastante. Jesus disse para eles: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois de seres revestidos de poder, sereis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, e até o confim da terra. E eles, como eram ovelhas, obedeceram, ficaram em Jerusalém. Quando eles estavam reunidos, na descrição de Atos Apóstolos, capítulo 2, 120 irmãos reunidos no cenáculo, desceu sobre eles o Espírito Santo, e eles ali falavam em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem.
Eles foram revestidos do poder de Deus, obedeceram a voz, e a partir daquele momento adquiriram a experiência espiritual e saíram anunciando a palavra de Deus. Então, ovelha é assim, ela obedece, ela está sempre disposta a ouvir a palavra do bom pastor. Agora, meus amados, o mercenário, ele manda as suas ovelhas fazerem tudo o que é de mal. Ovelhas entre aspas, porque a Bíblia não chama ovelha quem dá voz ao mercenário. E o mercenário é o diabo, é aquele que vem no interior das pessoas, ali desperta nelas o pensamento de praticar o pecado. Então, ele agindo nas pessoas, as pessoas dão ouvidos à sua voz. É claro que o homem já está propenso ao pecado por causa da natureza que herdou de Adão e Eva. Porém, Satanás os incita, e essas pessoas dando ouvidos à voz de Satanás, caem nas suas ciladas e praticam aquilo que ele quer. Então o mercenário manda as suas ovelhas, entre aspas, encherem o tacho de pecados, e quando o caldo entorna, chegando a vez de ele assumir a sua responsabilidade, sabe o que o mercenário faz? Ele diz: não tenho nada a ver com isso, eu não mandei ninguém encher o tacho. Sabe que tacho é esse? O tacho da ira de Deus, que as pessoas vão seguindo na prática, dando ouvidos à mensagem de Satanás. Mas haverá um dia que este tacho há de entornar, e a Bíblia nós vemos sobre as taças registradas no Apocalipse, as 7 taças da ira de Deus. Deus um dia irá intervir neste planeta, por causa de quê? Da maldade das pessoas, da propensão das pessoas em darem ouvidos a Satanás. E ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Todas essas ações são ações dos inimigos, e os bodes ou as suas ovelhas, entre aspas, dão ouvidos à sua voz. Então, ovelha, ouve a palavra de Deus. Disse Jesus: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Meus amados, o mercenário, ele não faz como fez Jesus. Deu a sua vida em favor das ovelhas. O mercenário, ele vive o lobo, ele vê vir o lobo e ele foge. Na hora que o caldo entorna, o que ele faz? Ele sai fora e não assume a responsabilidade. Ele diz: não tenho nada a ver com isso. E o que acontece? As pessoas são condenadas. Esta é a diferença. Então, meus amados irmãos, as palavras do bom pastor são diferentes. Elas conduzem à vida, elas conduzem à salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem que passar por Jesus. Aqueles que pregam uma outra palavra, que não está de acordo com a biografia, com os exemplos que Jesus deixou, eles não estão andando de acordo com a voz do verdadeiro pastor. Então, estão agindo como mercenários, estão subindo por outra parte. E a Bíblia, ela diz que quem sobe por outra parte é o quê? Ladrão e salteador. Ladrão. O diabo não vem senão para quê? Matar, roubar e destruir. Ladrão. Quem sobe
salteador. Quem prega o Evangelho que não seja o Evangelho baseado na biografia, nos ensinos de Jesus descrito nos Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e nas palavras dos apóstolos, nas epístolas da Bíblia e no livro do Apocalipse, quem não segue esses exemplos não é ovelha, é bode, é mercenário. Então, meus amados irmãos, as pessoas devem entender claramente que há diferença entre o bom pastor e o mercenário, e há diferença entre a ovelha e o bode. Então Jesus disse tudo isso, essas descrições registradas pelos apóstolos nos evangelhos, para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos compreender qual era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com as nossas vidas. Então, nós vemos aqui Jesus dizendo, Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 até o versículo 13: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O que é ser mercenário? É alguém que quer se aproveitar daquilo que produz as ovelhas para adquirir riquezas, para adquirir coisas materiais nesta vida e até mesmo status e posição na sociedade. É fácil identificar mercenário, mas é fácil identificar bom pastor. É fácil identificar as ações do mercenário, mas é fácil identificar as ações do bom pastor. Então, meus amados, é estudar a palavra de Deus para nós não sermos enganados pelo mercenário, porque o mercenário vive diariamente levantando os seus adeptos, os seus correspondentes na terra, para ensinarem aquilo que ele quer que eles ensinem. Mas o bom pastor, ele chama atalaias, ele chama mensageiros, pregadores, para que possam assim ser embaixadores de Deus nesta terra. A quem você vai dar ouvido? Aos embaixadores de Deus ou aos embaixadores de Satanás? Nós sabemos que foi Jesus Cristo mesmo quem disse na sua palavra que aos que estiverem à sua direita ouvirão: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas os que estiverem à esquerda ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, para o diabo, para o fogo eterno, onde estará o diabo e seus anjos. Então, de que lado você está? Só existe dois caminhos: é um que conduz à salvação e outro que conduz à perdição. Disse Jesus:
Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, poucos são os que entram por ele. E Jesus Cristo, ele diz aqui, na sua palavra, aqui, em verdade, vos digo que eu sou a porta. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7. Jesus é essa porta estreita. Foi ele quem disse: estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e são muitos que entram por ele? Não, são poucos. Tem que passar por Jesus. Jesus Cristo é essa porta do aprisco que leva as pessoas ao alcance da salvação, mas as pessoas preferem seguir outro caminho. E Jesus Cristo também diz: por ser larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, muitos são os que passam por ele. É o caminho mais fácil. Passar, seguir o exemplo de Jesus, seguir a caminhada de Jesus é difícil, não é? Mas não tem jeito. Não tem jeito para alcançar a salvação. Nenhum nome dado entre os homens foi levantado a não ser Jesus Cristo. Nenhum homem dado entre os homens garante a salvação da humanidade a não ser Jesus. Isso é só Jesus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, mas ninguém mesmo. Tem que passar por Jesus. E Jesus Cristo, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas ouvem a minha voz, mas quem não é ovelha não ouve a voz de Satanás. Como diz Tiago, vamos repetir de novo. Disse Tiago na sua epístola, no capítulo 4, versículo 7: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só que tem gente que prefere se sujeitar ao diabo e resistir a Deus. Está o Espírito Santo, como diz no Apocalipse, batendo no coração dessa pessoa: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a voz do Senhor e abrir a porta, o Senhor entrará, será para a morada, na vida, na família, no coração dessa pessoa. Mas precisa dar ouvido. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que tem pessoas que preferem o contrário: se sujeitar ao diabo e resistir à palavra de Deus. Não abre o coração quando ouve a voz do Espírito Santo chamando-as para o aprisco, para o caminho da verdade. Não querem. Então existe, segundo a descrição de Cristo, ovelhas e bodes. De que lado você está? De que lado estou eu? Então, meus amados irmãos, esta é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas acham ser duras essas palavras, mas quando nós pregamos, estamos fazendo apenas aquilo que está registrado nas Escrituras. Estamos falando do que está registrado nos Evangelhos. Se nós formos levarmos como duras e pesadas essas palavras, os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João deveriam ser considerados duríssimos, pois todos eles falam da advertência tanto de Jesus como daqueles que descreveram os Evangelhos, que escreveram o Evangelho foram os apóstolos. Palavras duras que nos chamam a atenção,
mas foram palavras ditas por quem nos ama, porque Ele quer que todos os homens se salvem. Não é da vontade de Deus que a humanidade, que as pessoas se percam, não, mas cada um faz a sua própria escolha. Deus nos deu o livre arbítrio, e esta palavra, os atalaias de Deus, os embaixadores de Deus precisam pregar, são as palavras de Deus. Nós temos exemplos na Bíblia muito duros. É claro que nós hoje não poderíamos tomar atitudes como aquela que Jesus Cristo fez, agindo ali na porta do templo. Talvez muitas pessoas até nos desconsiderariam por isso. Dependendo dos casos, talvez até poderíamos fazer, mas segundo a ordem expressa de Deus, porque Jesus Cristo, Ele vendo que pessoas vendiam, exploravam comercialmente na porta do templo, Ele as agrediu praticamente, não agredindo erroneamente, mas Ele as corrigiu, seria a melhor palavra. Jesus Cristo corrigiu aquelas pessoas por estar explorando comercialmente o templo, aproveitando-se do movimento das pessoas no templo para poder ganhar dinheiro. Então Jesus Cristo agiu duramente naquela texto bíblico descrito no Evangelho. E nós vemos também nas palavras de João Batista, quando se dirigia àquelas pessoas, os fariseus, os escribas e saduceus, que não viviam a palavra, somente pregavam, mas não viviam. Quando ali eles iam até João Batista para ali serem batizados no Rio Jordão, João Batista chegou para eles e disse: raça de vidro, quem vos ensinou a fugir da era futura? Mostrai, pois, frutos dignos de arrependimento. Então ele agiu duramente. Às vezes a palavra de Deus, segundo a descrição dos evangelhos, precisa ser pregada assim, para que as pessoas possam entender a mensagem. Então, meus amados, mas Jesus Cristo se expôs e os apóstolos se expuseram a pregar a verdade, porque eles eram verdadeiros embaixadores, atalaias de Deus nessa terra. Os verdadeiros atalaias, os verdadeiros embaixadores se conhecem porque eles apregam a verdade das Escrituras. Eles não passam a mão pela cabeça das pessoas com que querendo agradar. O apóstolo Paulo, ele disse numa das suas epístolas a Timóteo: e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, ele diz anteriormente: virão dias trabalhosos, os finais dos dias serão trabalhosos, porque as pessoas amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, pastores e obreiros e mensageiros que falam a mesma língua do povo e não a língua dos apóstolos que pregaram o evangelho descrito na Escritura. Pastor tem que pregar a Bíblia, presbítero tem que pregar a Bíblia, tem que pregar o que está escrito. Não pode amontoar para si doutor conforme a sua própria concupiscência. Então, ovelha, ouve a voz do pastor. O bode quer ouvir o pastor falar aquilo que ele vive, quer adaptar a Bíblia à sua vida pregressa. Se anda errado, ele quer ouvir um pastor que o apoia na sua visão, no seu ponto de vista. Então isso aí
pastor que prega o que bode quer ouvir, isso não é atalaia de Deus, isso não é embaixador de Deus, porque o verdadeiro embaixador de Deus prega as Escrituras, anuncia o Evangelho como ele é. Então tudo isso que nós pregamos está dentro da Bíblia. Agora, se as pessoas não quiserem ouvir, aí é outra coisa, é outro negócio. Nós temos livre-arbítrio, cada um de nós, para escolher de que lado nós vamos estar. Então Deus facultou o livre-arbítrio, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. E nós temos aqui, meus amados irmãos, que o verdadeiro pastor é Jesus Cristo, e devemos compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, estudando as Escrituras. Nesta lição, nós estamos aprendendo o capítulo 10 do Evangelho de João. E este capítulo 10 destaca a figura de Jesus como o bom pastor. Nós já falamos aqui sobre a diferença entre o bom pastor e o mercenário. Nós já falamos aqui sobre a diferença entre a ovelha e o bode. Então, nós vemos aqui no Evangelho de João que o bom pastor é aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Quando vemos este texto de João capítulo 10, escrito da nossa leitura bíblica em classe, do versículo 1 ao versículo 16, nós vemos que o bom pastor conduz a ovelha não somente dentro do aprisco, mas também fora dele. Nós vemos exemplos extraordinários. É só você ler de novo o texto da nossa leitura bíblica em classe. O bom pastor conduz as ovelhas não somente dentro do aprisco, mas também fora dele. Leia de novo e você verá. Então estamos analisando o contexto em que nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas. Nós já falamos aqui. E a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Ovelha quer estar no aprisco, ovelha quer estar protegida. Nas mãos de Satanás você estará protegido? Onde você quer estar? Nas mãos de Deus ou nas mãos de Satanás? Então, por fim, diferenciamos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor das nossas almas. Irmãos, isso é Bíblia. Se pregar alguma coisa diferente por aí, irmãos, não é Bíblia, não é palavra. Não é palavra. A igreja primitiva, ela seguia na doutrina dos apóstolos. Nós sempre dizemos isso aqui. Qual era a doutrina dos apóstolos? A ensinada por Jesus Cristo. Não existe uma outra doutrina que leva as pessoas a alcançar a salvação, a não ser as palavras de Jesus Cristo. Nós sempre dizemos aqui, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem jeito. Jesus, a porta das ovelhas. Nós já comparamos aqui essa porta com aquela porta, né? Estreito, conduz aquele caminho apertado. Poucos são os que seguem, pois Jesus é esta porta, a porta das ovelhas. Este capítulo aqui
antecedido pelo capítulo 9, quando Jesus teve uma conversa breve com fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para o acusado, que é o que nós encontramos muito hoje. As pessoas ficam muitas vezes assistindo às redes sociais para que depois possam encontrar pontos de discórdia para acusar o pastor pregador do Evangelho. Eu mesmo muitas vezes já fui chamado de ladrão, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus. As pessoas não nos conhecem, não sabem nem quem somos, e pela palavra que pregamos, simplesmente tem uma visão errônea de nós, sem não nos conhecer, sem nunca ter nos visto, e nos chamam de ladrão. Também foi assim na época de Jesus. Muitas pessoas não entendiam a sua mensagem. Jesus curava os enfermos, expulsava demônios, Jesus ressuscitava os mortos, paralíticos andavam, os mudos falavam, os surdos ouviam, milagres extraordinários aconteciam. As pessoas não compreendiam a sua mensagem. Também não é assim nos dias de hoje. Jesus expulsava demônios, meus amados irmãos, e teve gente que falou que Jesus era o príncipe dos demônios. Jesus teve que falar para eles: como pode, se eu expulso os demônios em nome do príncipe dos demônios, como pode uma cidade subsistir e crescer se ela está dividida contra si mesma? O reino dividido não subsiste. Então Jesus teve que nos ensinar, porque até Jesus as pessoas falavam que tinham demônio. Como não falaram mal de nós que pregamos o Evangelho no dia de hoje? Então nós continuamos a pregoar as Escrituras, e nós vemos que esse ponto de discórdia existe até os dias de hoje. E no capítulo 10, o nosso Senhor interrompe esse diálogo de discussão após a cura de um cego de nascença que foi expulso da sinagoga da cidade porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores. E mais especificamente como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores descritas por Ezequiel no capítulo 34. Você pode ler depois em sua casa. Então, meus amados irmãos, isto é Bíblia, isto é palavra. E olha que essa palavra, essa Bíblia, ela foi traduzida em milhares de línguas. Olha que essa Bíblia anda nas igrejas evangélicas. Olha que essa Bíblia anda em muitas congregações e denominações. A mesma palavra está aí, mas as pessoas querem interpretar e adaptar ao seu modo de vida. Então, devemos atentar para as Escrituras, porque a doutrina basilar das Escrituras não muda. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O que Ele ensinou não muda. Não adianta querer adaptar ao modo de vida seu ou de qualquer outra pessoa, porque não muda. A porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Ele entra, mas com o intuito de quê? De alimentá-las,
de protegê-las, né? De estar cuidando delas. Ele entra. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Ele é tanto a porta, como ele é o pastor. Por que nos evangelhos e na descrição dos apóstolos não existe muito a palavra pastor quando se fala no que diz respeito ao dirigente na época das congregações? Por quê? Por causa disso, na maior parte das vezes nós vemos a descrição dos apóstolos, Atos dos Apóstolos, em diante, até a descrição dos apóstolos, nas epístolas paulinas, nas epístolas dos demais apóstolos, Pedro, Tiago e João. Nós vemos lá, meus amados irmãos, dizendo que os presbíteros eram quem administravam as congregações. Estabelecia a igreja de presbíteros para administrar as igrejas naquela época. Então, aqui nós vemos, aqui no da palavra de Deus, a mensagem de Deus, os primeiros versículos de João, capítulo 10, sugere que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos associado a quê? A ladrões e salteadores. Quem ensinar uma outra palavra, eu não sei a palavra de Jesus Cristo, irmão, o ensino de Jesus Cristo, ele pode ser considerado ladrão e salteador, porque passa por outro lugar. Você não vai pregar o evangelho passando pela porta larga. Aquele que passa pela porta larga para pegar o evangelho é mercenário. Aquele que passa pela porta estreita, como Jesus Cristo disse, estreita é a porta e apertado o caminho que leva à salvação, e poucos são os que passam por ele. Aquele que ensina a palavra passando pela porta, este não é mercenário. Este está te levando ao caminho que leva à salvação. Mas o mercenário, ele quer levar as pessoas a adaptar as escrituras ao caminho mais fácil, a passar pela porta larga. É outro caminho. Porta larga é outro caminho, porque a porta estreita, a porta verdadeira do aprisco que leva à salvação é Jesus Cristo. Não vá pela ideia de homens que não andam pela porta estreita, que não passam pelo caminho estreito, que não ensinam o evangelho segundo Jesus Cristo. Não vai por essa porta de homens que ensinam o evangelho diferente do que foi pregado por Jesus, pois esses homens passam pela porta larga. A porta larga não é Jesus, é outro caminho. Está pulando a cerca, porque por Jesus não passa. Porque se você for ver também neste mesmo capítulo 10 de João, você vai ver que lá tem um porteiro. Quem é esse porteiro? O que diz a Sagrada Escritura? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é esse porteiro? Diga aí, baseado em tudo aquilo que nós estamos falando. Quem é? Muitos teólogos têm sua informação, cada um dá a sua interpretação a respeito desse assunto. Quem é esse porteiro? Deduza você. Então, nós vemos aqui assim: as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário.
Além disso, Jesus afirma: eu sou a ponte. E logo depois ele declara: eu sou o bom pastor. Essas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus na época, que podem ser vistos como os falsos pastores do povo à época, pois não cuidavam, protegiam ou orientavam o povo de Deus. Jesus, irmãos, na descrição da Escritura, pregava como quem tem autoridade no assunto, e não como os escribas e fariseus da época, porque ele era filho de Deus, ele era Deus. Ele disse a Filipe: eu e o Pai somos um. Ele é Deus. A mensagem da porta, o significado contido na frase eu sou a porta, é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. Pela fé nós somos salvos, e não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, é o que diz as Sagradas Escrituras: tem que ter fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai. Em Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 15, depois você pode ver lá, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. Nós não podemos simplesmente, somente descrever esse ensino nas revistas da escola bíblica dominical. Nós temos que viver. Nós não podemos fazer como os religiosos à época de Jesus, que pregavam o Evangelho sem ter autoridade, porque Jesus pregava como quem autoridade de viver as palavras de Deus. Jesus, ele vivia aquilo que ele pregava. Então, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, tem pessoas que a relação delas são insignificantes. Para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus, é essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. Jesus, ele disse aos seus discípulos, ele foi bem claro: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Há um porém aí. Quando Jesus Cristo disse essa palavra, nós vemos que há um porém. Nós vemos que há uma condicionalidade aí. É condicional. Vós sereis meus amigos, se, olha o pronome, se fizerdes o que eu vos mando. E se você não fizer o que Deus manda, você vai ser amigo de Deus? Será que você vai ser ovelha de Deus se não fizer aquilo que Jesus Cristo manda? Não é possível ser ovelha de Deus se não fizer o que Jesus Cristo manda. Você pode ser ovelha do mercenário, e quem é ovelha do mercenário, segundo o ensino de Jesus, não é ovelha, é bode, é cabrito, mas não é ovelha, porque a verdadeira ovelha, ela se esforça para seguir o ensino de Jesus. Agora alguém pode dizer: mas estaria em Santo Arrão pregando, mas estariam querendo demonstrar para os outros que é perfeito. Não, meus caros queridos irmãos, meus caros amigos e irmãos, não é nada disso. Nós vemos o exemplo de Pedro. Pedro falhou, negou a Jesus 3 vezes, mas ele não
estava sempre do lado deles e Pedro jamais saía do lado de Jesus e dos apóstolos. Ele foi um exemplo de nós. Hoje temos os nossos erros, reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão dos nossos pecados, mas jamais devemos deixar Jesus. Há pessoas que cometem erros, desviam-se da igreja e não voltam mais, não querem voltar ao aprisco, não querem mais servir a Jesus. Então, meus amados irmãos, em quem você se reconhece? Em ovelha ou em bode? É o que nós devemos perguntar a nós mesmos. Fazer uma introspecção. O aprisco das ovelhas, uma alegoria, uma parábola, o que é? O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa, normalmente breve, que ensina através de uma alegoria, tudo alegoria, mas para que você possa entender. Jesus falava a linguagem do povo para que as pessoas pudessem entender. Eu não posso subir no púlpito, começar a pregar teologia, começar a dizer para as pessoas, fazer a tradução da Bíblia perante os meus ouvintes, do hebraico para o português, ou do português para o hebraico, de explicar aqui um monte de assunto teológico e vocês não compreenderem nada, mesmo porque eu também não sei muito. Eu ensino o basilar das Escrituras, que é aquilo que nós precisamos para alcançar nossa salvação, e foi assim os apóstolos da igreja primitiva. Paulo mesmo disse: as minhas palavras e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então não adianta eu vir aqui, mesmo com toda a minha intelectualidade que eu tivesse, se fosse eu formado nos mais altos cursos de formação teológica, falasse aqui algo que ninguém entendesse nada, não iria servir para nada. As minhas palavras seriam vãs porque ninguém entendia nada. Então Jesus ensinava a linguagem do povo, é por isso que ele ensinava por parábola, falando-lhes sobre comparações do que eles viviam no seu dia a dia. É muito fácil entender as palavras de Jesus, qualquer pessoa entende, se prestar atenção no que está escrito e estudar. Então, meus amados irmãos, esta é a realidade. Então, assim o Senhor Jesus comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando parábolas. Dessa forma, as figuras do pastor das ovelhas servem como símbolo para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada, não tem outra porta, é somente uma. Aprisco só tem uma porta. Aprisco de ovelhas só tem uma porta. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é essa porta. Não existe outro caminho. Não existe o caminho da admiração por um ser humano. Não existe o caminho da admiração por uma pessoa. Não existe o caminho da idolatria. Não! É só Jesus. Aprisco só tem uma porta, porque há um só Deus. Eu sou mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Não tem outra porta, é só Jesus. Aprisco só tem uma porta. Se não passar por Jesus, não entra. Se não passar por Jesus, não entra no céu. Não tem jeito, não adianta. Jesus é a porta. Muita gente
caminho vai se esbarrar, tem se esbarrado em Jesus. Quer passar pela porta? Não consegue. Aí tenta passar por outros lugares. Não entra no céu por outro lugar. Não tem jeito. O aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedra que possuía apenas uma entrada ao pórtico, por onde as ovelhas eram levadas para dentro ao entardecer. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo porteiro, o pastor, que se acomodava junto à entrada, na entrada do abrigo, para assegurar a proteção delas. Dessa forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações, assim como a relação religiosa entre os líderes judeus e a população. Portanto, atualmente essa imagem simbólica da parábola pode ser relacionada ao vínculo da igreja de Cristo, do seu povo, com o Senhor Jesus, que é o nosso sumo pastor. Então, meus amados irmãos, está aqui bem claro o ensino da nossa escola bíblica dominical. Nós vamos fazer aqui a conclusão. Nós sabemos que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Não. A Bíblia não manda você lançar, a palavra como se fosse uma enxurrada de águas. Não. Goteja a minha palavra como orvalho, sejamos poucos. Goteja a minha doutrina aos poucos. Nós vamos participando da escola dominical, nos domingos, e vamos dando ouvidos à voz. Nós falamos no início da nossa lição que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas quem não é, não ouve. Nós falamos isso no início da nossa lição. Você que talvez esteja pegando aqui ao vivo a nossa transmissão pela verdade, você procura ouvir o início. Ouça o início do nosso ensino. Então, meus amados, a nossa conclusão diz: o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo. As ovelhas conhecem a sua voz e a reconhecem, seguindo. Dessa forma, aqueles que pertencem ao grande rebanho do sumo pastor têm a alegria de conhecer e reconhecer a sua voz. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz do lobo, de Satanás, ou de qualquer seja o seu representante na terra. Satanás tem os seus representantes na terra. Jesus Cristo tem os apóstolos e os pregadores que o anunciam na atualidade. Mas Satanás também tem os seus embaixadores, os príncipes, das trevas, nos lugares celestiais, estão aí andando, circulando, são demônios, incitando muitos pastores, entre aspas, de bodes, para que apregoem aquilo que o povo quer ouvir. Você gosta de ser explorado? Há pessoas que parecem gostar de serem exploradas, porque sabem que muitos são mercenários, mas continuam seguindo seus caminhos, fornecendo-lhes dinheiro, fornecendo-lhes bens e alimentando e fortalecendo a vida de mercenários que querem somente explorar comercialmente as pessoas para poder se manter neste mundo numa vida regalada e esplendidamente, andando de avião para lá e para cá, andando de cruzeiros, tendo muitas riquezas, fazendas e sítios. Tem pessoa que gosta de ser enganada,
Mas, meus amados irmãos, nós não vemos na descrição bíblica nenhum obreiro do Senhor que ali teve vida fácil. Nós não vemos na descrição bíblica, muito pelo contrário, os apóstolos passaram por muitas perseguições. Se você quer saber alguma coisa, talvez, quem sabe, de grandes homens de Deus que tiveram a história mais recente, leia o livro Os Heróis da Fé. Leia, procura ver estes homens que deram e expuseram suas vidas em prol do Evangelho, que se capacitaram intelectualmente, passaram por dificuldades, visitaram países e com a sua intelectualidade eles pegaram e traduziram a Bíblia para diversas línguas ou para a língua dos povos onde eles foram levados à obra missionária, e sofreram, não tiveram vida fácil. Agora, os pregadores dos dias de hoje querem ter vida fácil, e não é assim. Nós vemos a palavra de Deus que não é assim. Assim sendo, não devemos perder tempo ouvindo a voz de novo. A voz do bom pastor é mais do que suficiente para nos guiar ao longo da nossa caminhada da vida cristã. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos nós encerrar o nosso culto de hoje. Se Deus quiser, nós teremos aqui à noite, se Jesus Cristo não tiver vindo até lá, um grande culto às 19h30. E as nossas atividades aqui são terça-feira, nós temos oração das 19h30, terça-feira, oração. Quinta-feira, nós temos aqui um culto de oração também, que vai das 19h30 até as 21 horas. Culto de oração. Nós iniciamos o culto com uma oração de meia hora. Depois nós louvamos ao Senhor, pregamos a palavra e encerramos. E no domingo nós temos o culto público, que é o culto que nós louvamos ao Senhor, nós pregamos a palavra e nós ensinamos o Evangelho. Então, ouvimos os testemunhos dos irmãos também. Vamos encerrar nossa escola bíblica dominical. Quero agradecer aos irmãos que porventura nos acompanharam nas redes sociais. Que Deus nos abençoe sempre. Ore por nós, irmãos. Ore por este trabalho. É um trabalho árduo. Nós estamos aqui com 2 pessoas ouvindo a escola dominical. Eu sou um pastor de somente 2 ovelhas, a minha esposa e a minha mãe. E estou muito feliz com isso. As minhas filhas não estão aqui, são evangélicas, graças a Deus, servos de Deus, que reúnem na nossa congregação aqui, na congregação Assembleia de Deus, aqui no nosso bairro, a igreja do pastor Isaías Silva. Elas se reúnem lá. Estão muito bem servidas, porque é um homem de Deus. E reúne lá há muito tempo. Quando nós abrimos essa congregação, elas já reuniam lá. Alguém uma vez chegou e falou para mim assim: olha, presbítero Marquinhos, você não obriga suas filhas a reunir com você de maneira alguma. Jamais faria isso. Elas têm que reunir numa congregação que as possa levarem a estar feliz com Jesus. Então o homem não pode ser obrigado a fazer nada. Tudo tem que ser de livre e espontânea vontade. Assim como Deus nos deu essa liberdade de escolher o caminho a seguir. Então nada deve ser obrigado. Então nós aqui estamos servindo ao Senhor com alegria.
E pedimos aos irmãos que orem em nosso favor, para que nós continuemos, porque se assim for da vontade de Deus, nós sabemos quanto tempo vamos passar aqui, mas outros locais, ainda que tenhamos que parar por aqui um dia, que nós venhamos a pregar o Evangelho em outros locais. Nós temos 35 anos de Evangelho e pregamos o Evangelho em todo esse período de tempo. Até aqui nos ajudou. Agradecemos aos seus irmãos que nos acompanham nas redes sociais e que têm orado em nosso favor. Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos colocar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus por mais esse culto. Vamos agradecer ao Senhor Jesus por ouvirmos a sua palavra. Vamos pedir a Deus que Ele continue conosco e abençoe todos aqueles que nos ouviram. Se você está em casa, talvez tenha uma enfermidade, doença que precisa ser curada, você vai colocar a mão sobre essa enfermidade, sobre essa doença, e nós vamos orar por você. A Bíblia fala que se houver alguém que chama os presbíteros da igreja e ore, nós vamos orar. Nós vamos orar para você, para que Jesus possa restaurar a sua saúde. Se você for curado, dê o seu testemunho na sua igreja. Diga que foi Jesus Cristo quem te curou. Viu? Diga que foi Jesus Cristo, porque nós não fazemos nada. Sem mim, disse Jesus, nada podemos fazer. A Bíblia fala: em sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas imporão as mãos sobre os enfermos, nós impomos, mas quem cura é Jesus Cristo. Toda a honra e toda a glória pertence a Jesus Cristo. Então, a Ele seja dada a honra e a glória. Diminuamos nós, pregadores, e que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Maravilhoso e eterno Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar presentes na escola bíblica dominical. Nós falamos em favor das pessoas que estão em casa, que talvez porventura nos ouvam, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Abençoa a todos, meu Deus, restabelecendo a saúde dos enfermos. Repreende todo o mal, toda doença física, psíquica e emocional. Há poder no teu nome para repreender, meu Deus. Meu Deus, diz a tua palavra: tudo é possível aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Restaura a saúde dos enfermos. Repreende todo o mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, diga comigo bem forte, amém? Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a consolação na comunhão do Espírito Santo, seja com todos os irmãos que aguardam a breve volta de Jesus. Não diga comigo bem forte, amém? Ao Senhor glória, ao seu nome mais glória, e ao povo de Deus vitória, em nome de Jesus. Deus nos abençoa, em nome de Jesus. Sigamos adiante. Amém. Está encerrado.